Nós estávamos nos dirigindo à Volta Redonda, onde Tiago iria fazer uma prova no domingo. Nós estávamos indo ali para o Tiago ver aonde ele iria fazer a prova. Estava chovendo muito e a gente saiu de Juiz de Fora, onde uma tia minha mora. E aí a gente estava indo para a Volta Redonda quando a gente ultrapassou uma ambulância na subida e na descida o carro ele acotanou e a gente foi para um lado, foi para o outro, rodamos na pista 3 vezes e quando o carro ia se levantar para capotar, nós batemos naquela proteção do lado na estrada. Foi onde Deus deu o livramento para a minha família, que a gente ia, o carro ia capotar e logo em seguida tinha um precipício. E aí nós batemos, nisso o carro bateu, o eixo traseiro quebrou e a roda soltou, foi onde o carro ficou no chão. Logo em seguida estava vindo uma ambulância, o Thiago bateu a chave, o carro ligou e a gente conseguiu encostar. Meus irmãos, a sensação que a gente teve foi que o carro estava todo destruído, porque a gente rodou várias vezes na pista, fomos para um lado, fomos para o outro, e quando a gente bateu, a sensação que a gente tinha é que o carro tinha acabado. Graças a Deus, a gente estava muito bem. O Isaac estava dormindo, não viu nada do acidente. E quando eu saí do carro, meus irmãos, a gente percebe o livramento do Senhor. Do meu lado não tinha nada. Do lado do Isaac não tinha nada. Do lado do Tiago não tinha nada. Aconteceu somente no lado que não tinha ninguém no carro. Deus, Ele cuida de nós de formas assim tremendas. Normalmente eu viajo atrás com o Isaac. Quem tem criança pequena sabe. Como era uma viagem pequena, eu decidi na frente com o Tiago. Se eu estivesse atrás, seria exatamente no lugar onde bateu, onde o carro teve o problema. Então Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém. Não vinha ninguém do outro lado, porque a 100 metros dali estava tendo uma construção de uma ponte. Então o sinal, o pare e siga estava o siga para o nosso lado. Por isso que não veio nenhum carro do outro lado para nos atingir na hora que o carro rodou e foi para um lado e foi para o outro. Deus cuida dos seus de formas tremendas. E nós louvamos a Deus, porque os danos foram apenas materiais. A minha vida, a vida do Tiago, a vida do Isaac está preservada em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos ama e Ele cuida dos seus filhos. Eu estou aqui hoje para contar e lembrar a cada um de vocês que Deus nos ama. Mesmo Deus, nós não merecemos às vezes, mas Ele nos ama de forma incondicional. Ele protegeu a minha família e do mesmo jeito que Ele protegeu a minha família, Ele pode fazer por você. Eu estou aqui nessa noite para dizer que Ele nos ama e que Ele nos salva e nos livra dia após dia e que a sua graça se renova sobre cada um de nós a cada manhã. Eu agradeço aos irmãos que estejam orando por mim nesse momento. Eu gostaria que os irmãos continuassem orando pela minha família, porque quem já sofreu um acidente não é fácil, né? A gente continua aí a lembrar, de vez em quando a gente sonha com acidente, mas que Deus possa estar vindo também a revigorar, né, nossa saúde mental, e que isso seja apenas um motivo a mais de lembrarmos e de glorificarmos a Deus a cada dia pelas nossas vidas. Amém. Pastor Fábio está seguindo o testemunho da gente, né? O mínimo que nós cantamos aqui, né, diz, eu sei quem eu tenho crido, sei que Ele é muito poderoso. Salmo 102 diz, Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia.
inclina para meus teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Amém, Jesus. As nossas orações sempre assim, né? Ouve depressa. E o Senhor não tem o tempo dele. E quando a gente é pai e está acontecendo com o sangue da gente, a gente quer mais do que depressa. Então, hoje, há 2 anos atrás, nós viemos aqui, nós viemos pedir na oração dos irmãos para ter uma segunda opinião sobre a vida da minha filha, da Kate. Nós tivemos essa segunda opinião com um médico aqui e ele nos aconselhou a fazer cirurgia. Né? Muitas pessoas querem que a cura do Senhor seja aquela cura do chamado milagre, né? Eu oro e Deus cura. Mas Deus tem vários modos de agir na nossa vida e modos de curar. E um especial na vida da minha filha, que quando nós viemos aqui, nós tivemos aquela consulta com um neurologista, ela tomava, né, bastante remédio, como ela ainda continua tomando, e ele olhou para ela e falou, ela está praticamente tomada, sua filha. Né? Eu, como médico, como pai, eu não pensaria 2 vezes em fazer cirurgia. E nós chegamos, né, em verdade, tomamos aquela decisão. E assim, interessante que como Deus age na gente, vai abrindo as portas. Amém. Vai abrindo as portas. E aquele médico chegou para nós ali em Patinga, e ele nos deu um encorajamento. Ele falou, olha, eu acredito que quase qualquer pai aqui no Brasil tivesse uma filha na situação da sua, eu gostaria de ter essa oportunidade que vocês têm, de poder levar para o Canadá e operar nos melhores hospitais do mundo. Amém, Jesus. Isso em si já é bênção. Então nós chegamos ali, conversamos, e é algo que é interessante. Eu gosto de falar isso contra, não é por, como se diz, para que a gente veja a enobrecer, vamos dizer assim. E quando nós chegamos, procuramos saber quem eram aquelas pessoas do hospital. O hospital nós sabemos que é um hospital muito conceituado, e quem que ia tomar conta da nossa filha. Quem que ia colocar a mão na nossa filha ali, que está ali olhando ventilado ali para dentro assim, e operar a cabeça dela, né? É uma cirurgia séria. E o médico chegou e falou, não preocupa, é algo comum, e nós perguntamos a ele, né, falando qual o grau de dificuldade. Não, o grau de dificuldade é fácil, o problema é depois da pós-operatória. Quando apareceu um cortinho aqui, e tudo bem. E depois da pós-operação nós vimos que o cortinho dele era um pouquinho maior, né? Começou daqui e veio até atrás da orelha. Mas eu não ia falar isso com a gente. E nós começamos depois, assim, a consultar quem era aquele médico que Deus tinha providenciado para tomar conta das nossas filhas. E a Rosana conversou com uma senhora lá, né? Ela falou assim, vocês vão se operar pelo Dr. X? Falou, nossa, a Europa inteira conhece ele. Super bom. E nós procuramos estamos sabendo que essa bênção de Deus, que foi bênção de Deus na nossa filha, era o presidente da Associação Norte-Americana de Neurologistas. Amém, Jesus. Então Deus, Ele faz milagre na nossa vida de vários modos. E um desses modos é capacitar aquela pessoa. É verdade. Né? Ele poderia ter curado minha filha. Eu orei várias vezes para minha filha ser curada. Nós moramos, como o irmão já sabe, nós moramos aproximadamente 1 hora de carro da igreja onde nós frequentamos. Então são 100 quilômetros. E eu também trabalho em Toronto, eu moro em Melbourne. E o Senhor sabe quantas vezes eu orei, quantas vezes eu chorei naquele caminho. E tem um hino, eu queria até trazer ali no tradução, se for possível, que ele diz 10.000 razões. E aquele hino tocou na minha vida, tocou na vida da minha família inteira. 10.000 motivos para nós agradecer a Deus. E um daqueles motivos, no decorrer do hino, ele diz que o mais importante de tudo é quando nós chegarmos bem no finalzinho da nossa vida, naquele momento final, nós olharmos e sabermos tudo que nós tínhamos que fazer, tudo que o Senhor tinha
feito através da nossa vida foi feito. E hoje, muito mais do que dar um testemunho para os irmãos falando da cura da minha filha, é agradecer aos irmãos. Amém. Como a Larissa disse, muito vale a oração do justo. A minha mãe, ela frequenta uma denominação diferente, tem umas ideias diferentes, aí tudo dela, eu vou usar a expressão aqui, desculpa os irmãos, é aquele negócio, mas isso é coisa do diabo, isso é coisa disso. Eu falo, mãe, enfermidade é parte do ser humano. Nós passamos a ter a enfermidade o dia que lá Adão e Eva errou. A partir do momento de lá para cá, o ser humano passou a ser suscetível de enfermidade e tudo. Então, às vezes, a gente fala muito o sujeito lá, mas depois que tem que acontecer. Minha mãe aí, ela conversa toda, ela falou assim, então não adianta a gente orar? Eu falei, claro que adianta, mãe. Foi por causa da oração da senhora, da oração da igreja da senhora, da igreja nossa, das nossas igrejas aí, que o Senhor fez aquele milagre na minha vida, na vida da minha filha. Depois, o pós-operatório da minha filha era para ser 6 horas. 3 horas e meia, 4 horas, o médico chamou, falou que estava tudo certo. A minha filha era para demorar para sair do hospital na quarta ou quinta-feira. Domingo, o médico chegou, quando ele olhou a expressão dela, foi aquela, uau. Na segunda, ele já liberou a nossa filha para casa. Se eu fosse numerar tudo que Deus foi providenciando, hotel, carro, tudo assim que o Senhor providenciou para a gente, eu ficaria a noite inteira. Hoje em particular, pastor, hoje em particular, eu quero vir aqui agradecer pela vida da minha filha. Hoje faz 16 meses, acho que acabou hoje não, já faz mais ou menos 16 meses que ela teve operação. Ela não teve nenhuma mais convulsão, não teve nenhuma. Ela continua tomando remédio, a mesma quantidade, mas a gente vê que hoje ela não tem mais aquele problema de estar praticamente quase dopada. O médico só tira, como quase todo mundo sabe, assim, depois da cirurgia dessa, 2, 3 anos depois, se não der nada. Mas eu quero vir aqui, do corpo, para agradecer em nome da minha família, pela oração que os irmãos têm feito. E eu tenho certeza que, como a Larissa mencionou também, né? Muito tem poder a oração do justo. Se os irmãos passarem por alguma situação, é difícil. Às vezes nós questionamos a Deus, e eu sempre digo com o pastor nosso e alguns irmãos, não tem problema de conversar com Deus. Não tem problema de chegar para Deus e falar, por que, Senhor? Muitas pessoas falam, você está questionando Deus. Não é questionando Deus, não. Isso é intimidade que você tem com o Pai. E eu dou graças a Deus por isso. Eu sou muito franco quando eu chego com o Senhor. Eu chego para Deus e falo assim, o Senhor pode me falar frente a frente. Me fala com parábola, eu não entendo. E eu tenho aprendido isso com o Senhor. Muito obrigado, irmão. Cumprimento a todos o Papai do Senhor. Amém. Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele cuida das nossas vidas. No Salmo 89, está escrito, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Amém. Aleluia por isso. E se eu fosse contar tantas maravilhas ao qual Senhor tem me dado, ficaria aqui a noite inteira, a semana inteira, porque Deus, ele é maravilhoso para com a minha vida. Ele é tremendo. Não tenho nem palavras para expressar o que Deus é para mim. Se eu fosse contar desde quando Deus levou os meus pais e a segurança que ia para mim. Quando Deus levou minha mãe, como se isso já faltasse para mim. Mas ela me ensinou uma coisa muito importante. É Jesus pegar. Foi o melhor. Gente, eu falei o tesouro. Jesus é minha filha. Amém. E foi minha mãe que me ensinou. Amém, Jesus. E de lá para cá, eu clamo a Deus, Ele é tudo para a minha vida, porque depois que a mãe morreu, é como se os filhos também morreram. Nós ficamos sozinhos, glorifica a Deus, né? Que Deus sempre cuidou de mim. Ele sempre tem cuidado de mim. Então, em todos os momentos da minha vida,
entender que eu sou prioridade dele. Eu sou escolhida do Senhor. E assim como nós, vocês também são escolhidos do Senhor. Por isso que eu falei aqui, cantarei para sempre. Eu amo cantar ao Senhor, porque eu sei que Ele é digno. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E Ele tem cuidado de mim. Depois me deu um esposo maravilhoso, dei 3 anos quando a mãe morreu. Depois me deu um filho lindo, ao qual eu amo. E agora, Deus me deu uma nora maravilhosa. Então eu só tenho motivo para agradecer a Deus. E me deu também vocês. Amém. E o testemunho, né? Mais um testemunho dele me amar, dele estar cuidando de mim até hoje. Vocês sabem que eu vim de Muriaé e estava morando aqui de aluguel. E a minha nora sempre falava, ao invés de você pagar o aluguel, vê se compra uma casa para você. Aí eles começamos a olhar as casas, eu falei assim, mas eu não quero ficar fazendo dívida, eu não quero assim, vou colocar minha casa na Mulher Vinda e vamos ver o que Deus vai fazer. A minha vontade é que renda mais eu pago minha casa aqui. Aí estamos procurando a casa, e nós achamos, né, o pastor foi lá em casa, eu estava até que uma rocinha, um lugar de paz, um lugar muito gostoso, ao qual Deus preparou para mim e minha família. Amém. Eu sou muito feliz. E nós compramos a casa na França para dar tempo de vender Muriaé para mim comprar aqui. Mas os planos nossos não é os planos do Senhor. Deus faz de acordo com a vontade dele. Aí nós compramos a casa pela Caixa e fomos pagando os meses. E com menos de 9, fez 9 meses que a gente estava pagando nossa casa, nós conseguimos vender a casa de Muriaé. Fomos ao banco e quitamos a nossa casa para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é isso que Deus faz. Deus, Ele conhece a minha vida, conhece a vida do meu esposo e sabe que nós ficamos um pouco afatigados, assim, chateados, preocupados. Nós ficamos preocupados, que era uma prestação alta, mas Deus nos abençoou. Nós não estamos vendendo a nossa casa, ela já está quitada, está no nosso nome, por isso que eu glorifico ao nosso Deus. Eu vou contar mais um rapidinho. Eu estava fazendo uns exames com o médico, mesmo de coração pediu, porque quando eu falei com ele, que o meu esposo que foi no médico, quando eu fui com ele no final, quando ele foi uma prova dos exames, quando eu falei com ele que a minha mãe tinha morrido com 41 anos de infarto, ele falou assim, então é necessário você fazer os exames. E eu fiquei fazendo. Né? Aí eu fui lá, fiz os exames, fiz a esteira, né? Fiz o eletro, fiz o exames. Aí quando ele olhou, ele achou, né? Falou assim, nossa, tem algo aqui que é para preocupar. No seu exame, né, da esteira, você está com isquemia miocárdica. Eu fiquei preocupada na hora e falei assim, nós vamos ter que fazer um outro exame. Um exame assim, que vai ser os dois juntos, a esteira e mais o ultrassom. Aí eu fiquei preocupada com aquilo, não, que nós temos que tirar isso, a gente não pode ficar com isso, se você realmente vê, nós temos que operar, nós temos que fazer isso. Eu fiquei preocupada, muito angustiada, até foi um dia que eu fui na casa do pastor, né, porque eu tinha saído do médico e ele foi em casa, ele ia em casa. Aí eu fiquei um pouco preocupada, angustiada, nervosa. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser? Comecei a orar para o Senhor, passa com teu sangue na minha vida, Senhor. Tira toda essa enfermidade, Senhor. Me cura, Senhor. E fui orando, Senhor, os meus dias eu estava um pouco nervosa, porque sem querer a gente fica nervosa, sem querer a gente fica comendo. Por que fica comendo se Deus está no controle de tudo? E eu tinha raiva de mim mesmo por estar comendo. Eu não tenho que estar comendo em momento nenhum, porque Deus é aquele que cura a enfermidade. Deus é aquele que segura o carro. Deus me permitiu na hora que estava contando, gente. Deus fez com que o carro parasse de um lado e do outro. Só livrando ele. É assim que Deus faz. Então eu fiz o exame, estou fazendo 10 dias hoje. E graças a Deus, quando eu fui lá levar para o médico, ele falou, Suzana, está tudo bem. Amém. Não precisa ficar preocupado, você não vai ter que operar. Glória a Deus, nem falou glória a Deus, eu fiquei um sorriso tão grande que não dá para entender, a gente já tinha vontade de sair de lá pulando, chorando.
moto. Mas eu quero falar que antes, né, da mãe dela falecer, quando ela ficou sabendo que a mãe dela tinha ido para o UTI, ela não parava de preocupar com a mãe dela. Meu Deus, meu pai se encontra sozinho. Meu Deus, meu pai se encontra sozinho. Como que ele vai fazer num lugar estranho? Não conhece ninguém lá em Juiz de Fora. E ela ficou preocupada, tão preocupada. Aí Deus me fez lembrar. Aí eu lembrei que o pastor José, eu falei, o pastor José está de férias. Talvez a pastora Sônia lá da Vila Laísa pode estar de férias também. E ela tem parente em Juiz de Fora. E eu fui no meu celular, eu tinha conversado com ela, aí nós ligamos para ela, ela atendeu, eu falei assim, pastora, onde você está, pastor? Eu me encontro em Juiz de Fora. Ela estava lá em Juiz de Fora, eu falei, eu preciso de você. E ela colocou à disposição, nós explicamos tudo para ela, e aí antes falou direitinho onde a mãe e o pai dela estavam, e ela foi ao encontro deles. Ele não conhecia o pai dela. Aí depois nós ligamos para eles, ela está de roupa tal. Então eles, ela está aqui pertinho de mim. Então eles se encontrou, estava presente, e daí a pouco foi orada a visita, antes da visita, né? Desceu notícia que Deus havia levado. Mas eu quero dizer que ele não estava sozinho naquele momento tão difícil, que Deus preparou uma pastora para estar do lado dele. Isso é o nosso Deus. Ele não se encontrava sozinho naquele momento tão difícil, tão triste. Deus preparou uma pastora, uma conselheira, uma pessoa que olha para ela e teve tranquilidade, para que naquele momento ele não estivesse só, ele estivesse com ela, porque ele ainda não aceitou a Cristo, né? Nós ficamos e olhamos para o céu, pedimos e clamamos para o Senhor, mas naquele momento o Senhor preparou, Deus preparou a pastora para estar do lado dele. Amém. E ela fez mais ainda, gente. Naquele momento ela não largou ele mais. Foi, comprou as passagens, levou ele até Uriaé, dormiu lá em Uriaé, no outro dia cedinho. Deus preparou uma pessoa, ela foi lá despedir dele e levou até a rodoviária e voltou para Juiz de Fora. É assim que Deus faz. Ele não se encontrou só. Amém. Em momento, todo momento, né? Deus preparou a pastora e olha que lindo, gente, levou ele até Uriaé. Isso não é para engrandecermos o nome do Senhor, é para adorar ao Senhor, é para falar, Senhor, eu te amo, a minha vida é tua, oferecer nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é tudo para nossas vidas. Então entrega por inteiro, a tua, porque Ele é tudo para nossas vidas. Esse eu sou de hoje é para a grandeza do nome do Senhor Jesus. E se eu me encontro aqui porque minha mãe me ensinou o melhor caminho, e glória a Deus, porque eu amo muito o Senhor, e tudo que eu peço, eu olho para o céu e confio nele, e Ele me dá. Eu falo que meu marido, ele não era convertido para ele, Deus nunca deixou faltar nada para nós dois. Deus sempre nos sustentou, Deus sempre cuidou das nossas vidas. Então é assim, Ele cuida de nossas vidas. Então confia, entrega tudo nas mãos do Senhor, assim como o irmão testemunhou, entregou a filha deles e agora o resultado está aí. Então não vamos nos preocupar com nada, porque tudo está no controle do nosso Deus. Se nós possamos estar pedindo ao Senhor, repreenda tudo aquilo, todo medo, toda insegurança, que venha ser jogado por terra, porque o maior é o Deus ao qual você crê. Amém. Você é pregador, né? Queridos, vamos louvar o Senhor depois de tudo isso. Eu queria chamar o ministério de para nós. É necessário que as pessoas saibam dos bens que o Senhor tem feito para os seus. É necessário. Tem que se fazer notório a vida do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. No livro de Atos, no capítulo 3. Atos 3.
Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11. Atos 3, versículo 1. Queridos, quando se fala de milagres, quando se fala de cura, nós ouvimos por aí vários pensamentos, várias filosofias, várias ideias, pessoas diferentes. E quando nós passamos a observar algumas denominações, nós também vimos e entendemos cura e milagres, às vezes de formas diferentes. Cada denominação, dependendo dela, vai expressar ou usar da cura ou de milagres de forma diferente. Isso nos leva cada dia mais a crer ou não crer, ou a crer de certa forma ou de outra forma, e cremos que, mediante tantas informações, nós ficamos meio que perdidos. O que acreditar? E será como acreditar? Será que aquilo foi verdade? Será que aconteceu mesmo? Poxa, mas essa pessoa, ela faz isso, isso e isso, só prega a teoria da prosperidade, você vê que ela vive uma vida de ostentação, a palavra está em moda, né? E fica pregando como que Deus abençoa, se ela realmente está sendo usada para curar, para um agente de milagre do céu. E nós ficamos meio perdidos nessas coisas, nessas questões. Mas sabe por que ficamos perdidos? Nós ficamos perdidos às vezes por falta de conhecimento da palavra de Deus. Ficamos perdidos por ignorar os ensinamentos de Deus, ignorar os ensinamentos bíblicos, os nossos princípios, aquilo que nós aprendemos do Deus que nós servimos. Falando em princípios, em atributos, características, eu queria começar de uma contrapartida de um atributo de Deus, que é a sua imutabilidade. Deus que nós servimos é um Deus imutável. Ele não muda. Ele não muda. E daí já quebramos um pensamento. Algumas pessoas vão afirmar o que eu estou dizendo. Alguém aqui já ouviu falar, mas essas curas, esses milagres, eram só nos tempos de Jesus. Hoje isso não acontece. Quem já ouviu isso? Eu já. Várias pessoas já ouviram isso. Tendo um conhecimento dessa natureza de Deus, da sua imutabilidade, nós vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 13, versículo 8, rapidinho, para a gente acompanhar. Hebreus 13, 8. Para vocês verem que é a Bíblia que assim diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E assim será para sempre. Então Deus que operou milagre lá no Antigo Testamento, que veio operando ali depois da vida de Jesus, morte e ressurreição, é o mesmo Deus que continua operando em nossos tempos, é o mesmo Deus que opera milagre, cura, maravilhas, nos tempos que ainda não te vi. É a palavra que assim diz, não sou eu. Não sou eu que assim fala com vocês. Eu afirmo o que a Bíblia diz. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e assim para sempre. Então nós podemos acreditar que Ele cura essa vida, que Ele faz os sinais, faz prodígios, faz milagres, maravilhas em nossos tempos e nos tempos que ainda não te vi. Esse é o Deus que nós servimos. Não podemos esquecer da sua imutabilidade. Não podemos esquecer que é o mesmo que fez aquelas grandes coisas que nós conhecemos no passado. É o que opera agora no presente e vai operar agora no futuro. Seja ele próximo ou
mais para frente. É Ele que vai fazer todas as coisas na minha vida, na sua vida, meu irmão. Sabe, ouvindo os testemunhos aqui nesta noite, olha, a igreja, se lembrar um pouquinho dos meus sermões, vai lembrar de alguns testemunhos meus. E cada testemunho colocado nesta noite aqui, eu pude me identificar dentro deles. Desde um acidente, uma doença, a sentir sozinho e depois ver que o Senhor estava comigo. Eu fui vendo, Senhor, como o Senhor realmente é maravilhoso em nossas vidas. Como o Senhor age na nossa vida de uma forma sobrenatural, que a gente nem imagina, a gente só consegue ver depois que acontece. Não é verdade? A gente não consegue prever quando nós estamos dentro da luta, dentro da batalha, dentro da necessidade de uma cura, dentro da necessidade de um milagre. Quando a gente lembra que nós somos cristãos, voltamos para Ele, nós não percebemos. Só depois que Deus fez para mim, como providenciou todas as coisas. Eu não teria competência, capacidade de articular as coisas para que acontecesse dessa forma. Por mais que eu pudesse ter influência, ligar para A, B ou C, fazer aquilo para mim, tentar cercar, o Senhor já estava lá na frente. É assim que Deus age. Sabe outro pensamento que veio? Dentro de uma outra linhagem, quando acontece algo errado na nossa casa ou com alguém da nossa família, geralmente a gente fala assim, a gente nunca espera isso na nossa casa. A gente nunca esperava isso na nossa família, sempre achava que acontecia na casa dos outros. Só que tem gente que faz isso com milagre também. O cara está na maior necessidade de Deus, naquela oportunidade de exercer sua fé. Aí fala assim, foi só com fulano. Na minha vida não vai acontecer isso não. Por quê? Você não é filho de Deus? Ou você se acha não merecedor? Deus não vai fazer isso para mim porque eu não mereço. Se formos olhar assim, realmente, nós não merecemos. Mas o nosso Deus é um Deus da graça. Favor imerecível. Favor imerecível. Se você é filho dele, pense, coloque no lugar de pai. Qual o pai que não vai olhar para o seu filho e ver a sua necessidade? Se está doente, ele tem a capacidade de articular algo para promover a sua cura, ele não vai fazer? Ele vai fazer. Vamos colocar na hipótese que você se acha uma mera criatura de Deus. Qual é o artista que olhar para a sua arte e ver que algo está imperfeito, logo não vai querer pegar suas ferramentas e tentar consertar para chegar àquela arte à perfeição? Ou seja, você está dentro da linha de raciocínio e bênção de Deus. Basta você querer. Sabe, querido, basta você querer. Isso não depende de mim, isso depende só de Deus, que Ele é um soberano, Ele que pode todas as coisas, Deus é onipotente, Deus é onisciente, que sabe todas as coisas. Isso não depende de mim. Mentira! Mentira! Provoque a reação de Deus agindo. Provoque a reação de Deus agindo. Como? Exercitando a sua fé. Exercitando a sua fé. Quando nós passamos a chacoalhar a nossa fé, a balançar, nós começamos aí então ser notórios aos olhos de Deus. Opa, agora nós começamos a chegar no
servo, ele me clamou. Ele está me clamando, meu filho está me clamando. Agora sim eu posso intervir. Agora eu posso fazer algo, porque ele deu o primeiro passo. Agora eu vou caminhar com ele. É assim que acontece, queridos. O milagre, a cura, não é algo muito difícil de se ver, de acontecer nas nossas vidas. Conhecimento da palavra, relacionamento com o dono da palavra, intimidade com o dono da palavra, conversa com o dono da palavra, oração. Senhor, Tu sabes, eu estou sabendo agora, o Senhor sabia antes de começar a acontecer. Se o Senhor permitiu, se o Senhor autorizou, se o Senhor já sabia, agora o Senhor conforta o meu coração e faça segundo a sua vontade. Faça segundo a sua vontade. Não podemos esquecer isso, querido. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Não é um segredo que se você fizer assim, obrigatoriamente vai acontecer. Mas vai acontecer dentro da necessidade, dentro da providência de Deus, dentro dos cuidados do Senhor Jesus. Se assim fosse, ninguém morria, ficava todo mundo para semente. Mas já parou para observar? Por exemplo, adoece alguém da família e chega um leito de morte, está todo mundo intercedendo, está todo mundo clamando ao Senhor para levantar aquela vida, mas a gente não sabe dos propósitos do Senhor e de repente aquela pessoa vem a falecer. É diferente até um culto fúnebre. Paz em nenhum velório, paz em nenhum luto. Quantos enterros da hora que a gente chega, aquele desespero, parece que tudo acabou. Milagre, ter paz em luto. Pastor Léo, há tempo nos deu um testemunho de como Deus conduziu a morte do seu pai aqui. Se eu não me engano, ele fez um culto fundo. Isso mesmo, irmão? Um filho teve, olha só, consciência de que Deus estava no controle, e lá no cemitério, o pai descer na sepultura, e ele saber que Deus esteve no controle e dar aquela palavra. Isso é milagre. Quantas coisas Deus não promoveu em meio àquela doença? Quantas pessoas que não se viam na família há muitos anos, e aquela doença aproximou, a pessoa decidiu então mudar de vida. Quantos milagres Deus fez? Quantos? Você sabe qual é o maior problema? O maior problema, nós não sermos agentes de milagres. Nós não sermos agentes da cura divina. Não promovemos os milagres. Que isso? Isso é capaz? Claro! Claro que é capaz. Quantas vezes você vem aqui à frente, Deus fala no seu íntimo? Chama a igreja, orar pelos enfermos. Aí você fica naquela assim, ó. Depois que fala essa mentira, não vou fazer isso não, isso é coisa de mim mesmo, depois eu chamo, depois o pessoal vem, não cura nada, não liberta nada, não acontece nada nenhum, eu vou ficar com um cara grande. Que é isso? A sua obrigação é só chamar. Não é você que vai fazer um milagre, não. Você é só um canal. O milagre não faz o Senhor. É Jesus Cristo que faz o milagre através da sua vida. Devemos ser agentes do Senhor para promover curas. Devemos ser agentes do Senhor para receber também. Teve uma vez que meu coração ardia quando eu falava aqui para a igreja. Eu falei, Senhor, quer saber? Eu vou falar mesmo. É o Senhor que está falando, não sou eu. Eu falei para o Senhor, isso. O Senhor quer restaurar a sua vida.
Senhor quer curar seu intelecto, quer curar sua doença psicológica, quer curar isso, quer curar aquilo. É o Senhor que quer, não sou eu não. Mas depende de você. E aquela noite eu fiz um apelo, lembro que várias pessoas vieram aqui na frente, nós oramos, e eu ficava meio cabreiro, era a primeira vez, eu ficava falando, o que o Senhor vai fazer? Olhando, esperando aquelas coisas que a gente vê na televisão, caindo aqui, faz outra ali, não sei o que, e tal. Aí acabou o culto, nós oramos, eu fui para casa, e disse, Senhor, sabe que o Senhor tem medo? Aí eu disse, eu vou parar de ficar pensando assim, senão vai anular tudo isso. Vou parar, sabe? E para honra e glória do Senhor, nós fomos no impacto, o primeiro impacto que eu participei ali no Novo Horizonte, né, pastor? Fomos eu, pastor Celinha, Andes, Douglas, né, mas o Edilson Monique. E no final do impacto, eu recebi um testemunho de uma pessoa que daquela noite, sabe? Eu recebi um testemunho da pessoa, olha, aquela noite você falou isso, e Deus agiu assim na minha vida, no milagre do Senhor. Olha, queridos, eu aprendi que nós temos que agir. Promover milagres significa agir, sair das nossas cadeiras e ser um agente de milagre do Senhor. Isso não é coisa só para pessoas que têm dom, ou só para quem fala em línguas. Não é não. Quer um exemplo? O exemplo do pastor Billy Graham, pastor Batista. Sabe, ele não tinha o dom de língua, ele nem tinha as interpretar. Mas em todos os seus encontros, tinha um momento que ele ministrava a cura. Não pense em você que isso é função de A, B ou C, só para quem faz isso, só para quem é usado de tal forma. Não. Você é servo do Senhor, então você tem incumbência de profetizar a cura, de ministrar a cura e também de receber a cura. Você tem essa incumbência, sabe? Para de empurrar as coisas para os outros. Para de pensar que na sua vida não vai acontecer. Porque quando a gente está dentro do problema, ele parece ser tão grande, que parece ser insolúvel. A gente acha que Deus não vai nem olhar para aquilo, que não tem jeito. Deus não é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele não pode fazer por você. Nesta passagem, diz a Bíblia que Pedro e João, ele estava a caminho do templo, e na hora que eles iam entrar no templo, na porta chamada Formosa, eu procurei saber alguma coisa dessa porta Formosa, porque tem esse nome, e alguns dados que eu encontrei, primeiro pela dimensão dessa porta, ela media em torno de 9,40 metros de largura. Eu estava sentado aqui, eu estava deduzindo mais ou menos, dessa torre ali na outra, dessa coluna na outra, se é que eu tenho uma boa noção do espaço, e de altura ela tinha 19 metros. Olha, vamos imaginar o tamanho dessa porta. Tinha os degraus e a porta, 9,40 metros de largura, 19 metros de altura. Era necessário 20 homens para abrir essa porta, a porta do templo. E ela tinha esse nome porque realmente ela era formosa, ela era toda de bronze. Toda de bronze, amarelinha. Eu me lembrei quando a gente vai para o lado da Bahia, a gente vê aqueles tachos grandes, né? Pendurados ali, feito, não sei se é um cobre, mas eu lembrei daquilo. Amarelinho, metal amarelo. E a Bíblia diz que sempre nos dias de culto ali, de ritos, eles pegaram um paralítico, um coxo, de nascença,
desde o ventre da sua mãe. Ele era todo torto, todo deformado, todo. E colocava ali naquele degrau a porta chamada Formosa. Para quê? Pedir esmolas. A Bíblia diz que foi para pedir esmolas. E de repente aquele homem ali naquela porta, vem Pedro e João, começa a passar, agora que vai passando por ele, subindo, aquele homem fica nos olhos dele e pede esmolas. Pede esmolas. Eu vou chamar um jovem aqui, Felipe, faz favor, Felipe. Pode vir também, Brian. Você viu? Vamos lá. Só para a gente ter ideia mais ou menos. Felipe, você vai fazer o papel do coxo. Faz favor, fica sentado aqui. Vamos imaginar, mais no cantinho. Vamos imaginar que essas duas colunas seriam a porta. O coxo está todo torto, Felipe. Torto, vai tortar. Vai tortar. A mãozinha, ó. Os pés. Acho que o coxo. Rapaz, homens que não conseguem colocar aqui. Você não tem condições de apoiar nada, não. Pode tortar. Não é deitar, não. Torta aí. Torta. Todo tortinho. Sabe? É isso aí. Não tinha outra cena, não. Tá? Pode tortar. Rapaz, vou te promover, João. Vamos lá. Aí nós vamos passando aqui, pode vir lá, nós vamos lá pro templo. Aí ele estende sua mão e pede. Mas sua mão já está curada. Vou de novo, deu errado. Vamos lá. Pedro e João passaram na porta, e então ele pediu uma esmola. Pede, rapaz. Aí de repente, Pedro pinta os olhos nele, João também, e olha para ele e fala assim: olha, não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Peraí, foi isso que aconteceu? Peraí. Hã? Está errado? Está errado? Ué, peraí então, vamos lá, está errado. Tem gente que acha que eu estou curando nessa hora. Versículo 6, acompanha aí. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho prata e ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Versículo 7 diz assim: se coloca na condição desse cara. Eu viro para ele e falo assim: levanta-te e anda. O cara vai acabar de colocar aqui. Você colocando. Um coxo desse não é assim. Você vai lá para mim e fala assim: você está louco? Eu levantar e andar? Você está ficando maluco? Olha a posição dele. Nunca fiquei de pé. Se ficar de pé, eu quero que esse cara vai fora. Eu vou ficar todo arrebentado. Não seria essa a lógica? Esse cara ficou do mesmo jeito, tadinho. Vai sair todo mundo aqui. Ele ficou do mesmo jeito. Eu acho que ele ficou só olhando para Pedro e João. Você lembra, irmão? Ele ficou olhando para Pedro e João, tipo assim: e aí? E aí? Mas o versículo 7 fala assim: então Pedro estendeu a mão para ele, o puxou, falou: levante e anda. Imediatamente ele se colocou em cima dos seus pés, não é verdade? E os seus tendões se afirmaram. Aí ele viu o milagre. Aí ele chegou à glória de Deus. Aí ele estava pulando. Aí ele estava pulando. Nós precisamos aprender a prestar atenção na Bíblia, nas leituras, nas vírgulas. Né? Versículo 7. Olha só. E tomando-o pela mão, Pedro, direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Se
Seus pés é artérias. Artérias são as articulações do pé com a perna. Ele nunca tinha tido essa oportunidade de se ficar de pé sozinho e andar, quanto menos de pular. Imagina a alegria que esse cara ficou. Pensa a satisfação, o gozo de espírito que ele ficou depois dele poder ficar de pé, subir uma escada, soltear como criança. Teve alguém que promoveu essa fé, foi um agente causador. Pedro se dispôs ao Senhor. Você pode, então, no nome do Senhor Jesus, coloca de pé e anda. Coloca de pé e anda. E quando o Senhor faz a cura, ela é completa. Olha só para você ver. Pelo menos 5 coisas novas nós podemos tirar para ele, para esse coxo. Primeira coisa, eu já até falei que ele pôde ficar de pé sozinho. Ele pôde ficar de pé sozinho. A segunda coisa, ele pôde soltar e pular como uma criança, que eu também disse. Terceira coisa, ele pôde andar sozinho. Tudo ele precisava de alguém para fazer por ele. Precisava de alguém para levar, precisava de alguém para colocar ele em pé, para vestir uma roupa, etc. Tudo ele precisava de uma terceira ou quarta pessoa. Ele pôde louvar a Deus, a Bíblia diz que ele entrou no templo. Ele foi louvar ao Senhor. As pessoas coxas, aleijadas, não entraram no templo, não, querido. Ele fez algum mal para merecer, fica lá fora. Se ele é assim, porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou. Fica lá fora, isso é merecedor de estar no templo. Olha só. E a quinta coisa que eu pude observar nesse texto, ele se apegou aos pregadores. Ele passou a andar com Pedro e João. Eu lembrei na hora que nós temos falado em classe dos jovens sobre discipulado. E nós definimos discipulado dentro da nossa classe como discipulado é estar juntos. Nada mais, nada menos que estarmos juntos. Eu pude enxergar através desse versículo aqui um discipulado daquele homem. Ele então passou a andar com Pedro e João, passou a aprender a ser discipulado. Olha como esse homem teve uma transformação na vida dele, depois que alguém se dispôs a ajudá-lo, fazendo uma profecia, professando, com a fé, falando que ele ia ser curado.